Olá, aqui é Esther Carrilho. Eu estou mais uma vez em Dinâmicas Palavras, continuando a falar sobre medo. No último vídeo eu falei sobre a brecha de Jó e a gente descobriu que Jó tinha medo. E tudo que ele tinha medo aconteceu com ele. E agora nós vamos falar sobre o medo, como vencer esse medo. Quais são os seus medos? Você tem algum medo? No último vídeo eu pedi para fazer uma listagem de todos os seus medos. Se você não fez, faça uma listagem de todos os seus medos. Identifique, seja um medo mais simples, como medo de barata, medo de insetos, como aqueles medos que te fazem paralisar mesmo, que estão impedindo você de avançar, como medo de falar em público, medo de encarar um desafio novo, medo das mudanças, medo que alguém morra da sua família, medo da morte, medo de fantasma, medo do escuro. Tem tantos medos, né? Medo de doença, de ficar doente. Enfim, temos muitos medos. E quais são os seus medos? O medo, como eu disse no outro vídeo, ele é uma defesa, né? É importante a gente ter medo. Porém, ele não pode virar um pânico, ele não pode virar algo que você não consegue controlar. Ok? Agora eu vou ler para vocês um poema. Enquanto eu leio, eu quero que você pense um pouco como está o seu coração em relação aos medos. Por medo você não luta, mas também não ganha. Por medo você não corre riscos, mas também não conquista. Por medo você não discute, mas também nunca se deixa conhecer. Por medo você se torna passiva e por isso nunca toma posse do que deseja. Por medo você deseja, mas sempre deixa a tarefa para o outro. Por medo você faz o doce, mas não come. Por medo você desiste da alegria, pois teme que ela não dure. Por medo você já chega desistindo, pois não acredita que vale a pena correr riscos e entende que esse mundo é arriscado. Quem não corre riscos não vive. Quem não semeia não colhe. Quem não sofre, nada conquista. Quem não se molha, nunca vai aprender a nadar. Quem não cai, nunca vai aprender a andar. Quem não perde, nunca aprenderá a vencer. O medo é a fé no azar. Essa é a frase que eu mais gostei desse poema. O medo é a fé no azar. Se a gente pudesse encontrar uma palavra que fosse o antônimo da fé, essa palavra seria medo. Porque onde entra o medo, a fé sai. E onde entra a fé, o medo vai embora. Então é preciso, você que é cristão, que diz que tem fé, você não pode ter medo. Eu estou falando do pânico e do desespero. A gente falou no vídeo passado que Jó tinha medo. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, ele mesmo fala: tudo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Então, exatamente o que aconteceu com Jó pode acontecer conosco. Você já ouviu falar a pessoa que tem muito medo, por exemplo, de lagartixa ou de inseto? Parece que o bicho vem pra cima da pessoa. Quem tem medo de cachorro, por exemplo? O cachorro sabe quem tem medo dele. Não é incrível isso? Ele vai latir para aquela pessoa, ele vai querer morder aquela pessoa? Impressionante. Aquilo, o medo, ele atrai. Por quê? Você abre uma brecha, você abre um espaço para o inimigo agir na sua vida. Ele vai aonde você tem medo. Ele vai agir onde está o seu medo. E outro assunto que eu quero falar, o medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus? Hoje nós temos que temer a Deus. Existe uma diferença nesse temor. O temor de Deus é um respeito que você vai desenvolver por Deus em querer agradá-lo e não querer que ele se desagrade com você. Então você vai evitar pecar, você vai se preocupar com as suas atitudes, porque você teme a Deus. Você sabe que se você fizer algo de errado, Deus vai ficar triste. Então você teme a Deus, você se corrige, você tenta sempre melhorar. Agora, ter medo de Deus é diferente. Ter medo de Deus é um relacionamento
errado que você constrói. Você está sempre achando que Deus está te olhando de forma a te perseguir, que Ele está te julgando e que senão você vai para o inferno. E aí você tem um relacionamento difícil com Deus. E não é isso que Deus quer. Nós vamos ver aquele exemplo em que Jesus expulsa o demônio do Gadareno e que o povo viu aquela manifestação, né? O Gadareno, ele andava com corrente, ele era um cara assim que era agressivo. E quando os demônios vão embora, vão para os porcos, o povo vê aquilo, fica assustado e fica com medo de Jesus. Você vai ver em Lucas 8, versículo 36 ao 37, que o povo teve medo de Jesus. Aquilo assustou. Então, nós não podemos ter esse medo. Então, nós vamos ver na parábola dos talentos que acontece uma coisa muito parecida. Na parábola é distribuída uma quantidade de talentos, que são moedas, para cada pessoa. O que recebe uma moeda, ele tem uma atitude de medo. O que ele faz? Por ele ter só uma, ao invés dele tentar multiplicar e usar essa moeda e fazer ela se multiplicar, ele enterra. E olha o motivo pelo que ele enterra. Vamos ver em Mateus 25. Vou ler o 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas o que não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha o que esse cara está falando de Deus, que és um homem duro. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha isso. Por medo, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Tem gente enterrando talento porque tem medo. Medo de errar. Medo de magoar. Cheio de medo. Você não pode enterrar o seu talento. Você tem todo o direito de errar. Sabia que você pode errar? Você pode perder? Pode. Você pode. Você não é perfeito. Então use o seu talento. Ainda que você ache assim, mas esse meu talento aqui que Deus me deu, sei não. Você não está desenvolvendo ele. Você não está aprimorando ele. Por medo, por vergonha, medo de falar em público, medo de ser criticado. Para com isso. Olha o que acontece nos versículos seguintes. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia os seus juros. Tirai-lhe, pois, esse único talento e dai o que tem 10. Porque qualquer que tiver será dado, terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Olha como é sério você não usar o teu talento. Lançai agora é o pior, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, é sério demais. Corre para usar o teu talento. Para com isso. Nada de medo. Começa a falar em público, começa a desenvolver, faz curso, se aprimora e usa os seus talentos para Deus, ok? Agora nós vamos ver como vencer o medo. O que fazer para vencer o medo? Agora você já identificou os seus medos, você sabe que o medo é um sentimento maligno que vai te destruir. O medo, ele vai te fazer transformar uma coisa simples numa coisa gigante. Ele vai desfocar a sua visão, você não vai enxergar a realidade à sua volta. Ele distorce a realidade e ele abre uma brecha para o inimigo entrar. Então, definitivamente, o medo precisa ser lançado fora de nossas vidas. Até porque, como cristãos, o medo é o oposto da fé. E como vencer o medo? Primeiro, ter fé, né? Primeira coisa é alimentar a sua fé. Assim você vai começar a vencer o medo. Jesus falou que a fé é como um grãozinho de mostarda, de semente de mostarda, que quando você planta aquilo, vira uma grande árvore. Então basta ter um grãozinho de mostarda de fé. E essa fé vai ser o suficiente para te lançar fora esse medo. Deus tem o compromisso de abençoar aquele que crê. Então vamos ler em Hebreus 11:6 novamente, sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque tem uma promessa.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E olha a promessa aqui. E Ele é galardoador dos que o buscam. Tem recompensa para aqueles que buscam a Deus. Então Ele vai te retribuir. Outra coisa, começa a parar de dar ouvidos a notícias ruins, a realidade dos outros e a palavras que lançam sobre você, que te jogam para baixo, que te fazem desistir do teu sonho e que te dão medo. Para de ver jornal. Se você tem muita cisma de que acha assim, viu? Que assassinaram, que o filho assassinou o pai. Tu acha já que teu filho vai te matar. Tu viu no jornal que entrou um ladrão na casa do fulano de noite, vestido de não sei o que. Aí você acha que na sua casa vai acontecer também. Então para de ver jornal. É melhor não ver, é melhor não saber de nada. Porque você começa a ver realidades de outros lugares, de outras pessoas e começa a trazer isso para você. Outra coisa, quando alguém vier com uma notícia ruim, amigo seu, parente seu, também não acha que vai acontecer com você, né? Pensa sempre no melhor. A palavra de Deus diz, pensai no que é bom, de boa fama, aquilo que te faz bem. Então, Filipenses 4:8 fala para você pensar no que é bom. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha como o Paulo é redundante, né? Ele vai até falando coisas bem parecidas. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, pense em coisa boa. A gente tem uma tendência a ficar pensando em coisa ruim. Mas por que a gente não pensa, não substitui os nossos pensamentos por coisas boas? Assim o medo vai se afastando, você vai enchendo sua mente. E fala também coisa boa. Porque o que você fala, você escuta, sua mente ouve e absorve. Então, fale coisas boas, pense em coisas boas, menos más notícias, ênfase em boas notícias, ok? Outro ponto para você começar a deixar de ter medo, conhecer a Deus. Jó 33:12 fala assim: eis que nisso não tens razão, eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Conheça Deus, conheça a grandeza, conheça o tamanho de Deus. Comece a se chegar a Ele e entender que Ele é muito maior do que o seu medo. Outro ponto, depois que você conhecer a Deus, você vai se aperfeiçoar no amor de Deus. 1 João 4, versículo 18, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, não se pode ter medo. Mais uma vez a Bíblia diz que não se pode ter medo. Inclusive, a Bíblia inteira vai ter versículos dizendo: não temas, não tenha medo, confia. Existe um levantamento que diz que tem 366 versículos falando sobre o medo. Um para cada dia do ano e mais um para o bissexto. Ou seja, todos os dias o Senhor está te lembrando: não temas, confia somente. Lança fora o medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, gente, está mais do que claro que nós não podemos ter medo. Então, eu deixo essa mensagem para você com a certeza de que nós vamos vencer o medo sempre que nós alimentarmos a nossa fé, conhecermos a Deus, nos aperfeiçoarmos no amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E para de ouvir bobagem, para de buscar notícia ruim na internet, não fica lendo coisa de doença, sabe? Fica buscando lá sobre a doença, o que a doença faz. Não, você está alimentando o seu medo. Então, de uma vez por todas, vamos lançar fora esse medo, vamos vencer. Amém? Um beijo e fica na paz.